Muita gente pergunta, isso é uma dúvida, né, que qual a diferença do biofeedback para o neurofeedback. Na verdade, não tem diferença é uma diferença mais descritiva. O biofeedback, a gente chama o biofeedback quando ele vai trabalhar com o sistema nervoso periférico, ou seja, sistema nervoso autonômico. Então, eu vou trabalhar na periferia. Eu vou pegar sinal do dedo, da mão, do batimento cardíaco no peito, músculos. Então, eu vou trabalhar no sistema nervoso periférico. O neurofeedback é a mesma coisa, só que os dados que eu vou pegar ou aonde eu vou trabalhar é no sistema nervoso central, ou seja, cérebro. Aqui é a mesma coisa de uma forma diferente, tá vendo? O neurofeedback ele vai trabalhar com o sistema nervoso central, cérebro. Tem algumas modalidades, né? O biofeedback vai trabalhar periferia, sistema nervoso autonômico. Um vai trabalhar sistema nervoso central, outro sistema nervoso autonômico, sistema nervoso periférico. Então aqui é a variabilidade da frequência cardíaca, que é batimento cardíaco. Aqui também batimento cardíaco, eletromiografia, atividade muscular, pulso, resistência galvânica da pele, que é um sinal de ativação da sudorese das mãos, e temperatura, também nas extremidades, né? Aqui tem um desenho mostrando, tá vendo? Você pega cada sensor, tem um amplificador, ele vai trazer esse sinal em tempo real e devolver esse sinal para a pessoa em forma de alguma mídia. Aqui no caso, por exemplo, está mostrando carinha vermelha se ele está muito ativado. Quando ele começa a melhorar a ativação, ou seja, reduzir a atividade do sistema nervoso simpático ou relaxar, vai ficando verde. Aqui é só um exemplo, né? Do desenho. Modalidades de biofeedback. O biofeedback, como eu falei, ele é um termo guarda-chuva. Ele tem diversas modalidades. Vou falar algumas delas aqui que são as que eu mais uso e que a gente mais usa dentro do consultório, né? Temperatura da pele. Então a gente tem um sensor, que é um termômetro normal. Ele é ligado no dedo da pessoa, em algum ponto, né? Normalmente coloca no dedo, nas mãos, na periferia, que é onde tem a reação, né? Mais forte. Então, quando a pessoa está hiperativada, ou seja, o sistema nervoso simpático dela está hiperativado, ela vai ter uma reação de luta ou fuga, e uma das reações é uma vasoconstrição, ou seja, uma diminuição da circulação nas periferias. O sangue ele vai todo para os músculos, para os órgãos mais vitais, que é para a pessoa poder ter mais energia para lutar ou fugir. A gente tem que lembrar que a reação que o organismo vai, vamos dizer, ter frente ao estresse é lutar ou fugir. Então ele vai ter essa diminuição. Então a gente sabe que quando a temperatura está muito baixa na extremidade, que a atividade simpática está ativa, está muito ativa. Então o que a gente vai treinar? A gente vai treinar, no caso que nem aqui, o aumento da temperatura periférica para a gente ter uma redução da atividade simpática. Como que a gente pode usar isso, né? Tem diversas maneiras. A gente pode usar com relaxamento, ou a pessoa só olha, por exemplo, aqui no caso, sempre no biofeedback, isso é uma coisa importante, tem que ter uma devolução de informação, não é só uma mensuração. O, por exemplo, Jung, ele usou um galvanômetro lá atrás, ele media a atividade da resistência galvânica da pele para saber a ativação da pessoa, e quando ele falava palavras e pedia para a pessoa repetir uma associação para aquela palavra, ou seja, o que ele estava medindo? Ele estava mensurando uma atividade emocional. Ali ele sabia qual palavra tinha maior peso emocional. Mas no caso ele não estava fazendo um biofeedback, porque ele só monitorava. A pessoa não via o que ele estava monitorando. Aqui no caso não, a pessoa ela é ativa nesse processo, ela está observando um gráfico e ela vai desenvolver estratégias para aumentar a temperatura, no caso aqui desse biofeedback de temperatura. Então ela vai aprender a se autorregular. Isso exige um treinamento, né? Por exemplo, aqui o treinamento autógeno é um treinamento muito legal para quem não conhece. Ele é antigo, mas na minha opinião ainda é um dos melhores para lidar com essa desregulação, principalmente com a hiperatividade do sistema nervoso simpático, onde você basicamente no treinamento autógeno você trabalha com relaxamento e com uma sugestão, uma autossugestão de peso, calor e algumas coisas. Então a gente trabalha com essa questão do peso e calor nas mãos
e trazendo esse feedback da tela para a pessoa ter um guia, vamos dizer, para saber se ela está indo bem ou não. Resistência galvânica da pele, ele é também nas mãos, ele vai pegar a taxa de sudorese, né? Então, uma corrente passa, não sei se está dando para ver bem aí, mas tem uma corrente, tem 2 sensores, um em cada dedo, vai passar uma corrente elétrica de um para outro. Quanto mais suada a mão tiver, mais corrente vai passar, porque aumentou a condutividade da pele. Quanto menos suada ela tiver, menos corrente vai passar. A gente sabe que sudorese nas mãos é uma resposta do sistema nervoso simpático. Então, o que a gente faz? A gente monitora, né, a atividade e a gente tenta diminuir. A pessoa vai tentar relaxar para a mão dele ficar mais seca, que significa uma redução da atividade simpática. E aqui está o gráfico que ele vai vendo na tela, por exemplo, que ele vai reduzindo. Então, ele tem lá em tempo real o que está acontecendo com o sistema nervoso dele. Então, ele vai praticando alguma técnica. A gente pode usar o relaxamento, qualquer tipo de relaxamento, só o Jacobson que talvez mexe muito, mas qualquer tipo de relaxamento a gente pode usar que ajuda bastante nessa linha. Aliás, o relaxamento, ele, para quem está hiperativado, é uma das melhores formas de intervenção, né? Eletromiografia, vai trabalhar na atividade muscular, então ele está pegando 2 pontos de qualquer lugar, a gente pode colocar no trapézio, pode colocar onde quiser. Normalmente, quando está relacionado à dor tensional, a gente vai no local da dor, mas para fazer uma regulação do sistema nervoso, pode ser em qualquer lugar. Normalmente onde a pessoa fala que fica mais ativado, né? E a mesma coisa, quando ele tem uma ativação muscular muito forte, vai ter uma atividade elétrica mais alta. Isso vai ser também levado e amplificado por um sistema que vai trazer de volta para ele em forma de algum gráfico, um desenho, um jogo, onde cada vez que ele vai diminuindo, ele vai tendo um feedback, né? Ou seja, a imagem fica clara, ou um som, ou a música que ele está escutando aumenta. Ele vai ter que ter um feedback para se autorregular, né? Normalmente a gente usa o relaxamento também para trabalhar junto com a eletromiografia. Variabilidade da frequência cardíaca. Esse é o melhor de todos, é o que eu mais uso, mas ele é o mais complexo também. Ele é emprestado da cardiologia, né? É uma variável que ela é bem usada na cardiologia e hoje já se tem bastante estudo relacionado à flexibilidade do sistema nervoso autonômico. Tem estudos até com psicologia, inclusive, por exemplo, pessoas com uma variabilidade da frequência cardíaca antes e depois de um processo de terapia, e essa variabilidade ela aumenta sem ter nenhuma intervenção fisiológica, ou seja, trabalhar com psicologia, ou seja, com a forma que a gente interpreta os eventos, também ajuda a regular o nosso organismo. O que seria a variabilidade da frequência cardíaca? Vou tentar explicar de uma forma meio que dê para entender de forma mais simples. Aqui, descreve as oscilações dos intervalos entre batimentos cardíacos consecutivos. O nosso coração, ele não é um metrônomo, nem deve ser. Ele vai bater, por exemplo, uma pessoa que pega o pulso e fala, eu tenho 60 batimentos por minuto. Essa pessoa não tem um batimento por segundo, nem deve ter. Ela vai ter uma variável. O batimento ele não é, como eu falei, um metrônomo. Como aqui nessa figura está mostrando. Ele bate aqui, então vamos supor que de 60 até 80, ele vai oscilar um pouquinho. Uma hora bate 60, o outro 60, em cima de uma média a gente vê que oscila. Quanto maior a oscilação, ou seja, aqui já está aumentando, melhor, isso chama variabilidade, melhora a variabilidade da frequência cardíaca. Ou seja, melhora a capacidade que o coração tem e, consequentemente, o sistema nervoso autonômico da pessoa tem de reagir, de fazer aquela flexibilidade, de ativar frente à ameaça e desativar assim que a ameaça passou. Ou seja,
Se você tem um coração que não tem variabilidade, que a variabilidade é baixa, você está dormindo, ele está batendo a 60 batimentos por minuto. Você está subindo uma escada, ele está batendo a 60, ou vice-versa. Você está dormindo, ele está batendo a 100, desculpa, vice-versa não. Ou você está dormindo, ele está batendo a 100, e você está subindo uma escada, ele está batendo a 100. Ele não tem uma adaptabilidade, ele é meio que estático, ele está inflexível, está rígido. Então, assim, por que eu falei que ela é a melhor? Quando a gente fala de sistema periférico, a gente está trabalhando o sistema nervoso simpático. O único que a gente trabalha com os dois, que é o sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso simpático, é esse, é o da variabilidade da frequência cardíaca. Então, ele trabalha tanto a ativação simpática como parasimpática. A respiração é a porta de entrada, né? Como eu falei, quando a gente inspira, o coração acelera, isso é um fenômeno natural. Quando a gente expira, o coração desacelera, o batimento cai. Quando a gente entra com a respiração, a gente vai tentar encontrar, e isso a gente encontra com a ajuda de um equipamento, né, de um software, a frequência ressonante, respiratória ressonante, ou seja, qual frequência respiratória, quantos ciclos por minuto, que vai trazer um melhor equilíbrio para esse sistema nervoso. Ou seja, qual ritmo respiratório vai ter uma melhor resposta na variabilidade da frequência cardíaca. Eu já vou adiantando que 95 acima de pessoas vai responder melhor com um ritmo de 6 respirações por minuto. 6 respirações por minuto vai dar 10 segundos cada ciclo de inspiração e expiração. Normalmente a gente usa aí para diminuir a atividade simpática, a gente quer estimular mais o parasimpático. Como a expiração a gente está estimulando uma redução do batimento cardíaco ou uma atividade parasimpática, a gente vai trabalhar numa proporção 40-60. Então é 4 segundos inspirando, 6 segundos expirando. Essa respiração ela vai funcionar como frequência ressonante para 95% da população. Um ou outro vai ser fora disso, mas é perto disso, que é de 5,4 a 6,5. E alguns, com o treino, vai diminuindo cada vez mais, porque vamos dizer, a respiração vai ficando cada vez mais lenta, a respiração de base da pessoa, né? Então é uma coisa que a gente pensa que a respiração ela é só um resgate, né? É só uma forma da pessoa lidar com as emoções intensas. Por exemplo, a pessoa que tem ansiedade, ela aprende a respiração diafragmática para poder, numa hora de crise, ela usar aquela respiração para trazer o equilíbrio. Mas se a gente treina essa respiração diariamente, e aí é treinar mesmo, que nem a colega fez uma pergunta, o tempo vai ser de acordo com o treino. Quanto mais treinar, mais rápido vai ter os resultados. Então você tem um equilíbrio do sistema nervoso. E aí isso pode ser para ansiedade, para depressão, para qual for o modelo, seja hipo ou hiperativação. Neurofeedback. Aí entra a parte do sistema nervoso, a parte cerebral, né? Quando a gente estava pegando no biofeedback, temperatura, voltagem ou resistência galvânica da pele, batimento cardíaco, no neurofeedback é a atividade elétrica do cérebro, ondas cerebrais. Uma onda cerebral, de forma muito resumida, é a somatória da atividade elétrica resultante do disparo sincronizado de milhares de neurônios. Ou seja, a gente coloca um eletrodo no cérebro, que a neurologia já faz isso, e vai pegar uma atividade elétrica. Essa atividade elétrica ela vai ser uma bagunça, um monte de frequência junto. O que a gente faz no neurofeedback, a gente não, os softwares fazem, é dividir essas ondas em frequências. Então, no próprio EEG a gente consegue ver isso, mas basicamente a gente vai entender um pouquinho de onda cerebral de acordo com a velocidade, né? Então, se a gente pegar aqui, esse desenho é só ilustrativo, não tem a quantidade, mas, por exemplo, ondas delta, que são as mais lentas, pode ver que tem aqui teria 1 segundo. Então, ela é medida em hertz. Quantos picos por segundo? No caso aqui, ele está só 1, mas pode ser de 0 a 4 o delta. Teta 4 a 8,
é uma atividade um pouquinho mais rápida. Alfa, que é a mais conhecida, de 8 a 12 picos por segundo. Beta vai de 13, que é onde acaba a alfa, até 37. E o gama, mais de 38. O que isso significa? Vamos dizer, é muito complexo, mas eu vou tentar resumir o que significa esse delta, teta, alfa, beta. A velocidade que o cérebro funciona vai indicar como ele está funcionando, né? No caso, por exemplo, delta. Se a gente tem um predomínio de ondas delta, no sono, a pessoa está dormindo, então onda lenta, não está processando nada, não tem atividade, então a gente espera uma onda bem lenta. Ondas teta, quando ela está introspectiva, estados meditativos, muito relaxada, vamos dizer, com atividade praticamente subconsciente. O alfa é aquele estado que você não está fazendo nada, mas está acordado. Você está atento, está relaxado, está na praia olhando aquela visão aberta, onde você enxerga a onda, enxerga o morro, passa uma pessoa, mas está lá de boa, tranquilo. O beta, aí vai de 13 para cima, vai aumentando de acordo com o processamento do cérebro. Então, atividade de consciência, processamento, funções executivas, toda a atividade que exige mais processamento, ela vai usar beta, né? Um beta muito rápido indica um cérebro muito ocupado, um cérebro que está pensando muito ou que está, por exemplo, em hipervigilância, e eu vou falar um pouquinho disso depois, agora. Como que a gente vai saber, né? A gente sabe que essas ondas elas estão ligadas como eu falei aqui atrás, a estados de consciência. Elas não existe uma onda só, é como uma orquestra, elas vão funcionar em conjunto. Então, a todo tempo, você vai ter uma distribuição de todas as ondas cerebrais. O que você vai ter é uma maior proporção de uma ou de outra, dependendo da atividade que você está fazendo. Se você está dormindo, você vai ter uma maior proporção de onda lenta. Se você está estudando, por exemplo, agora, a gente vai ter uma maior proporção de onda delta, ou deveria ter, né? Se a gente não está fazendo nada, vai ter uma maior proporção de onda alfa, que é a atividade dominante do cérebro, né? Ou seja, que a gente espera com maior amplitude. Para fazer o tratamento com o neurofeedback, o biofeedback já vai direto na ativação e treina. Como não tem contraindicação, não precisa nem pensar, é colocar e reduzir. Para fazer o neurofeedback, a gente tem que fazer um eletroencefalograma antes, para saber como que está esse cérebro. A gente não pode treinar um cérebro para reduzir se a gente não sabe se ele está hiperativado, ou para ativar, estimular, se a gente não sabe se ele está hipoativado. Então a gente vai fazer o eletroencefalograma, que é aqui eu mesmo fazendo né? A gente coloca uma touca que vai captar o sinal elétrico de várias regiões que estão aqui, ó. Então aqui é o nariz, lado direito, orelha esquerda. Então você tem aqui, cada eletrodo vai corresponder a uma localização. Por exemplo, aqui córtex pré-frontal do lado esquerdo, córtex pré-frontal do lado direito, e assim por diante, né? Então aqui está escrito uma frase do Thomson, até esqueci de colocar a referência aqui do ano, mas ele vai falar que o EEG ele atua como uma bandeira que reflete o funcionamento do cérebro. Assim como você infere a atividade, velocidade e direção do vento de uma bandeira, você faz inferência sobre a atividade do cérebro lendo o EEG. Ou seja, se uma pessoa que está ansiosa, a gente já espera mais ou menos que ela vai ter uma atividade mais rápida no cérebro. Então, a gente pode olhar um EEG e às vezes olhar para a pessoa e falar, olha, você deve funcionar assim, assado, faz sentido ou não, e normalmente a pessoa fala, não, você me descreveu, porque são padrões que a gente já espera, né? Dependendo de como a gente enxerga esse EEG. Aqui é um EEG cru, como é que funciona, então cada região daquela, ó, FP1, frontal, tal, cada região daquela vai ter um traçado elétrico. E aí um software ele vai fazer essa distribuição e vai trazer de uma forma quantitativa, que é isso aqui. Então aqui a avaliação quantitativa, o objetivo dela é verificar o que é diferente dos padrões esperados, normais, entre parênteses eu coloquei aqui porque isso é relativo, no EEG do seu cliente para
que você possa decidir sobre um programa de treinamento, de normalização do EEG. Ou seja, a gente vai pegar uma base de dados, isso é mundial, e a gente vai comparar a porcentagem de cada onda, tá vendo? Tem aqui delta, teta, alfa, 12 a 15, que é uma onda que a gente chama de ritmo sensório motor, que ela normalmente está no meio do cérebro, mas é beta já. E outro tipo, beta 1 e beta 3. A gente vai comparar com essa base de dados, se você olhar aqui em cima, ele tem 7 e menos 7, ou seja, mais desvio padrão e para menos. O que está em vermelho a gente sabe que tem para mais, em comparação com a base normativa. A base normativa seria aqui, verde. Tudo que teria que estar em verde, o cérebro está inteiro. Como que é feita essa base normativa? Eles vão pegar um grupo de pessoas, e são muitas, que nunca tomaram nenhuma medicação, que não tem histórico familiar de transtorno psiquiátrico, que, vamos dizer, não tem nenhum indício de que tem algum transtorno. Por isso que eu falo considerado normais, entre aspas, né? Ou pelo menos nunca desencadearam não tiveram o primeiro episódio ainda. E esse paciente aqui foi um paciente meu, que eu atendi logo antes da pandemia. A gente parou na segunda sessão por conta da pandemia e vou voltar agora em setembro. Ele é um caso de trauma, por isso eu quis trazer. Esse paciente ele foi atacado por um enxame de abelhas num acampamento. Foi um acampamento que ele fez com uma igreja que ele frequenta e ele foi atacado. Contaram 100 picadas no corpo. Então esse rapaz ele entrou, vamos dizer, num estado de muito medo, foi um trauma. Ele não tinha socorro, ele ficou entre demorando e se vai, para onde não vai, aquela história de vai ter um choque, uma alergia, um choque assim, tudo passou pela cabeça dele, ele fala, e a partir daí ele começou a ficar hipervigilante e desenvolveu a primeira crise de pânico e, consequentemente, ele desenvolveu transtorno de pânico, né? Mas a base de tudo parece ter sido esse trauma. Se a gente olhar aqui nessa região frontal, que é a FZ, bem no centro, que a gente chama de o cingulado anterior, ela está muito para mais, em onda lenta, teta. Esse paciente está de olho aberto aqui. Não deveria ter essa atividade lenta aqui para mais. E uma região que a gente olha bastante em trauma, que são os temporais, aí eu vou lembrar daquela história da amígdala. A amígdala está aqui mais ou menos, ela está bem perto da região temporal. Então, pacientes que têm a amígdala hiperativada, ela vai se expressar aqui, nessa região. Normalmente desse lado aqui, mas onde mais dá para ver é aqui no temporal com uma atividade rápida. O que acontece? O conjunto de hiperatividade da amígdala com uma hipoatividade no córtex frontal, aqui no caso do cingulado anterior, que é uma região importantíssima para modular essa atividade, ele tem o pânico, ele entra em estado de alerta e não consegue ressignificar isso. Aqui essa foto mostra bem o como a gente enxerga esse EEG, né? De que forma que a gente consegue enxergar o que no paciente está a mais ou a menos comparado com a base normativa, né?